Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela Fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam abandonando a fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as diferenças entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange à escritura que as rege, uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora, muitas vezes de várias maneiras, falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja pelo seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo, e este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus apóstolos, uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Amém? Graças a Deus. Em especial neste vídeo, prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque os apóstolos de Cristo e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, é no livro de Atos dos Apóstolos, livro sagrado da Nova Aliança, que podemos conferir as ações dos apóstolos, entre as quais a ação de pregar. E nos últimos vídeos temos conferido pregação após pregação constante daquele livro. Com que objetivo? Entender por que os santos apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da escritura pretérita, pertencente à aliança anulada. E para nós entendermos por que eles fizeram em suas pregações, em algumas delas, é necessário antes atentar para quem eles pregaram tais textos e para o quê? E para que o fizeram. Graças a Deus. Temos dito e repetido nos últimos vídeos e não custa lembrar. De antemão posso te alertar, caro espectador, que ora há judeus,
Ora, gentios que confiavam na lei e nos profetas, chamados de prosélitos, tementes ou piedosos. Sim, diante destes é que os santos apóstolos e demais obreiros citavam textos da anterior escritura. E com que propósito? Para lhes dar o verdadeiro significado de tais textos e para provar, anunciar que todos eles se cumpriram cabal e integralmente na pessoa de Jesus de Nazaré, apresentando o Senhor Jesus a eles como cumpridor das promessas, como ungido, como Messias, para que eles, aleluia, soubesse que tudo que estava na lei, nos salmos e nos profetas se cumpriu perfeitamente em Jesus de Nazaré. Sim, Jesus de Nazaré é o Filho do homem prometido no livro de Daniel. Jesus de Nazaré é o Cristo sofredor de Isaías 53. Jesus de Nazaré é aquele do qual, aleluia, o livro de Salmos avisou, profetizou, quando disse: Tu és meu filho, eu hoje te direi. Uma referência à ressurreição do Salvador. Aleluias! E por que deixar claro a judeus e prosélitos? Era importante deixar claro a eles que Jesus era o cumpridor das promessas. Porque uma vez cumpridas as promessas constantes da escritura pretérita, toda aquela escritura se extinguiu. O Senhor Jesus advertiu em Mateus 5, não julgueis, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, vim para cumprir, porque nenhum jota, nenhum tio da lei ou dos profetas cairá sem que tudo seja cumprido. Entretanto, o Filho de Deus, ao ressuscitar, como consta de Lucas 24, ele afirmou diante de seus apóstolos: era necessário que tudo o que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas se cumprisse. Aleluia! Cumpriram-se as profecias em Cristo, em Jesus de Nazaré. E uma vez cumpridas, sua validade, sua vigência se encerrou, porque está escrito em Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo é anunciado o evangelho do reino dos céus. Glória a Deus nas maiores alturas. Era para isso que os apóstolos e demais obreiros, a judeus e prosélitos, também chamados de piedosos ou tementes, lhes citavam textos da anterior aliança. Não porque os apóstolos e demais obreiros fossem pregadores da lei, promotores da lei, não, mas para dar ciência àqueles que esperavam na lei, sejam judeus ou prosélitos, gentios, convertidos, apegados à lei, para dar-lhes ciência. Aleluia! Que cumpriram-se as Escrituras. E uma vez cumpridas tais Escrituras em Jesus Cristo, sua vigência se encerrou e se inicia o tempo do anúncio do Evangelho da graça de Deus, do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Evangelho da palavra da salvação, do Evangelho dos mistérios do reino dos céus. Aleluias, glória a Deus. Quando, porém, os apóstolos e demais obreiros estavam diante de gentios que não tinham esperança na lei, eles se limitavam a anunciar o Evangelho sem sequer citar textos da anterior escritura. Uma prova inequívoca de que basta ao mundo gentílico de pronto, de imediato, ouvir a palavra do Evangelho, nela crer, a ela se converter e a ela seguir. Não, o mundo gentílico não precisa ser iniciado na lei e nos profetas para depois ser apresentado ao Evangelho. Basta-lhes o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. E para confirmarmos toda essa revelação apostólica, temos visto
já 25 pregações do livro de Atos. E dessa vez veremos a 26ª, é a pregação de São Paulo e Silas ao carcereiro. E ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 25 ao 34. Atenção, caro espectador. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia, glória a Deus. Veja, caro espectador, São Paulo e Silas estavam presos. Presos porque na cidade de Filipos Deus usara São Paulo para expulsar demônios de uma jovem que tinha um espírito possesso de revelação, de adivinhação, corrigindo. Os senhores que lucravam com aquele espírito de adivinhação que operava naquela jovem, furiosos, se utilizaram de expedientes para conseguir, com injustiça, prender São Paulo e Silas. O sofrimento pelo Evangelho. O sofrimento injusto pelo Evangelho. Mas Cristo nos deu exemplo. Ele sofreu injustamente na mão dos homens e não pagou o mal com o mal. Essa é a fé genuinamente evangélica. Não é uma fé de vingança. Não é uma fé de ódio a quem quer que seja, a religião que seja, a povo que seja. É uma fé genuína no Deus vivo, que coloca em nós o amor de Deus, capaz de nos capacitar a responder com amor àqueles que nos odeiam. São Paulo injustamente foi preso, tanto ele quanto Silas, somente porque tinham expulso um espírito de adivinhação de uma jovem, a qual dava lucro aos seus senhores. Porém, São Paulo e Silas não murmuravam, São Paulo e Silas não blasfemavam, ainda que estivessem sofrendo injustamente. O texto diz que eles oravam e louvavam a Deus, e os demais presos os ouviam. De repente veio um terremoto divino, um terremoto cirúrgico e preciso, porque aquele terremoto que sacudiu aquele lugar suficientemente para, aleluia, fazer com que as prisões se soltassem, se abrissem e as correntes que prendiam os presos se quebrassem. Um verdadeiro milagre. Não foi um terremoto que derrubou as pedras sobre aqueles que estavam na prisão. Não, ninguém saiu ferido, não houve morte, houve libertação indistinta a todos. O Deus da palavra, o Deus do Evangelho, o Deus da graça, o Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz de coisas maravilhosas, coisas diferentes e novas que os homens sequer podem compreender.
E o milagre foi tamanho que, apesar de todas as portas se abrirem e cadeias se quebrarem das mãos e dos pés de todos, não somente de Saulo, de Paulo e Silas, todos, até os demais presos ficaram impactados e ninguém ousou sequer se mover. O carcereiro, que sabia que quando havia fuga naquela época de presos, pagava com a própria vida, ele quis se antecipar. Eu vou morrer, então antes de ser justiçado pelas autoridades superiores, antes de ser condenado à morte por ter permitido a fuga desses presos, eu vou dar cabo da minha própria vida. E quis se jogar sobre sua espada. Mas São Paulo clamou: não faças isso com sua vida, porque o suicídio não é de Deus, o suicídio não é alternativa, o suicídio não procede do Pai, porque quem deu a vida é o Pai, e ninguém pode tirar a vida de terceiros, nem a própria. E o texto é bem claro. Quando ele ouviu a voz de São Paulo dizendo: não faças tal coisa, porque todos estamos aqui, ele percebeu, é um segundo milagre. Qual preso não quer fugir? Qual preso na primeira oportunidade não quer fugir? Isso é milagre sobre milagre, porque o Deus do Evangelho, ele não cessa de fazer milagres na vida das pessoas e milagres sobre milagres. Então ele, atônito, caiu diante de São Paulo, de joelho, prostrado, rogando esclarecimento. Que devo eu fazer para ser salvo? Caro espectador, quem tem ouvidos, ouça. São Paulo está diante de um gentio e vai pregar. Ele não cita texto algum da anterior aliança. Ele não lança a mão de promessa alguma da anterior aliança. Ele se limita a pregar o Evangelho. E diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Para que a vida humana goze de salvação, basta-lhe a fé em Cristo e no seu santo Evangelho. Que palavra é essa que São Paulo anunciou para aquele homem, diante do seu rogo, diante de sua súplica para a salvação? Ele lhe anunciou o Evangelho. Porque o Evangelho que é a palavra da fé e o Evangelho que é a palavra da salvação. Como está escrito em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não havia dois evangelhos, um para os judeus e outro para os gentios. Não, era o mesmo evangelho, era a mesma palavra que apresenta aos homens indistintamente a justiça, a salvação, o perdão de pecados, a libertação, a santificação, por meio da fé. A diferença é que quando estavam diante de judeus ou prosélitos, citavam textos da anterior aliança para que aqueles que confiavam na lei soubessem que a lei estava se cumprindo, tinha se cumprido em Jesus. Aleluia! Mas diante de gentios que não eram prosélitos, diante de gentios que não esperavam na lei, os apóstolos se antecipavam e se limitavam a anunciar a palavra da salvação, a palavra da fé, o Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Também em Efésios capítulo 1, verso 13, São Paulo nos revela da seguinte forma: em Cristo também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. São Paulo, em Efésios, apresentando o Evangelho como a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. A palavra de salvação, de fé, de justiça que São Paulo apresentou para aquele carcereiro que lhe implorou por salvação, foi o Evangelho da graça. E a prova disso é que aquele homem ouviu, aquele homem acreditou e logo após o que ocorreu, ele foi batizado.
Cristo, em Marcos 16, antes de subir aos céus, disse aos seus apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crê no Evangelho, afinal é o Evangelho que ele mandou pregar, e for batizado, será salvo. Quem não crê no Evangelho, afinal, essa foi a mensagem que o Senhor mandou que fosse anunciada. Quem não crê no Evangelho já está condenado. Caro espectador, eis aí mais um exemplo cabal, irrefutável, que para todos desfrutarem da salvação, basta-lhes a fé em Cristo no seu santo Evangelho. Eis aí mais um texto, a pregação de São Paulo ao carcereiro, naquele grande episódio de milagre dos céus, quando Deus o tirou daquela prisão, tirou a ele, Silas, aquele episódio é mais uma confirmação que a palavra apostólica sempre foi o Evangelho, tanto a judeus quanto a gentios. Os apóstolos não eram promotores da lei dos profetas, eles eram pregadores do Evangelho. Só se valiam de textos da anterior escritura quando estavam diante de judeus ou prosélitos, para que eles soubessem que toda aquela escritura se cumpriu e se exauriu em Cristo. Aleluia! Diante de gentios que nunca esperaram na lei, eles anunciavam o Evangelho. O Evangelho é a palavra da salvação. O Evangelho é a palavra da verdade. O Evangelho é a palavra da justiça pela fé. E é isso que nos basta a todos os povos, o Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Dê um like, caro espectador, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora na Nova Aliança, agora no Novo Testamento, basta a todos os povos ouvir a pregação do Evangelho, que é a pregação da justiça pela fé, que é a pregação da salvação, que é a pregação, aleluia, que apresenta Cristo como cumpridor de todas as promessas e como caminho para o Pai. Aleluia! Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seja qual for o seu profeta, seu mediador, seu templo, suas obras religiosas, não importa, com todo o respeito e consideração eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo no seu santo Evangelho, venha abraçar-se a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, venha garantir que teu nome seja escrito no livro da vida, crendo no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque agora nos basta a graça de Deus, porque agora nos basta a palavra do Evangelho, a palavra da salvação. Amém?